traz à memória o dever que temos de produzir frutos para a honra e glória a Deus. O fruto do Espírito leva à santificação e por elas são realizadas as boas obras que agradam a Deus. Antes do Senhor Jesus se fazer conhecido do povo, João Batista já pregava no deserto, anunciando o batismo do arrependimento, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 3, verso 2. E após o batismo dizia: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. No mesmo capítulo de Mateus, versículo 8. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Os que eram batizados no batismo de João Batista não conheciam a ação do Espírito Santo. Atos 19, verso 4. Pois ainda não havia sido enviado, o que só ocorreu depois que o Senhor Jesus voltou para o céu. Assim entendemos que o fruto do Espírito na vida daqueles que eram batizados por João só se manifestou após receberem o Espírito Santo enviado na primeira dispensação, no dia de Pentecostes. Quando em Jerusalém ouviram falar que em Samaria receberam a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, que oraram para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre eles, nenhum deles tinha ainda sido manifesto, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo, escrito assim: porque quando eres servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhas então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fruto delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Escrito em Romanos, verso 20 a 22. Paulo, em sua epístola, escreveu aos Gálatas: andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Pois o fruto do Espírito é produzido pela ação do Espírito Santo na vida da pessoa. E isso ocorre quando ela crê no Senhor Jesus e o aceita como seu Salvador, tornando-se uma nova criatura. Os sinais dessa nova vida aparecem pelo fruto que produz, cujas virtudes são caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Escrito em Gálatas 5, verso 22. Assim o fruto do Espírito nos leva à santificação. As boas obras que agradam a Deus. As boas obras que agradam a Deus são provenientes da santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Mas a salvação é pela fé e graça do Senhor Jesus. O homem, por sua natureza e consciência, sabe quais são as boas obras e as más obras, pela origem de Adão, cujo pecado o fez conhecer o bem e o mal. Assim, o ser humano já nasce destituído da glória de Deus, sob a condenação do pecado. Por isso, Paulo escreveu aos Romanos assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. E ainda, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Então, as boas obras que o pecador pode fazer são oriundas de sua consciência, pois sabe naturalmente fazer o bem ou o mal. Vejamos o que disse Jesus: se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos,
quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe o pedirem. Mateus 7, verso 11. Essas boas obras não têm poder para a salvação. Não é necessário alcançar a fé e graça do Senhor Jesus para praticar essas boas obras, visto que tanto essas boas obras quanto as más obras são de sentimentos humanos. Um homem mau, por exemplo, é capaz de fazer boas obras para seus filhos, assim como também é possível realizar uma obra filantrópica, mas com motivação diferente do proposto por Deus, como para a própria vanglória e reconhecimento da sociedade. Como diz a Escritura, ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. 1 Coríntios 13, verso 3. Mas as boas obras nas quais devemos andar, segundo a palavra, são aquelas que provêm da graça transformadora, que se alcança pela fé, pois pela fé se pode agradar a Deus, como escreveu Paulo, para mostrar nos séculos vindouros abundantes riquezas de sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Escrito em Efésios capítulo 2, do verso 7 a 10. Assim, essas boas obras não são a causa da nossa salvação, mas são o efeito dela. Por isso, não praticamos as boas obras para a salvação, mas praticamos porque somos salvos pela fé em Jesus Cristo. O apóstolo Tiago escreveu que a fé sem obras é morta em si mesmo. Assim, as verdadeiras obras boas não são aquelas que estão carregadas de boas intenções humanas, mas são aquelas que estão vestidas da justiça de Cristo, pois Ele é o autor e consumador da nossa fé. Não se deve praticar boas obras de misericórdia, esperando o louvor dos homens, pois isso é hipocrisia diante de Deus. Escrito em Mateus 6, verso 2. Ninguém se engane, pensando que a prática de boas obras sociais e demais bondades que se possa fazer seja a razão de salvação. Porém, as boas obras produzidas por meio da fé, oriundas da santificação, são resultado do fruto do Espírito, e isso testifica nossa proximidade com Deus. A salvação é pela graça do Filho de Deus, independentemente de quaisquer méritos que o homem possa ter. Vossos irmãos em Cristo, Conselho dos Anciãos mais Antigos. Aqui termina, irmãos, esta carta que Deus preparou para que fosse o que possamos ler perante toda a nossa irmandade. Aqueles que quiserem ler também poderão acessar o nosso portal, onde estas cartas estão ali, e é possível também a irmandade ter acesso. Mais alguma coisa? Vamos cantar.